Os seres humanos são naturalmente atraídos por coisas que brilham, e não só os humanos. Muitos animais também são. O brilho chama atenção, o brilho parece especial, o brilho parece importante. Mas gostar de glitter não significa entender dele. E quase ninguém para pensar no que ele é de verdade. A palavra glitter é muito antiga. Vem do nórdico, da época dos vikings. Ela vem de verbos como glitrar, que significavam brilhar, cintilar, refletir luz. Essa raiz tem cerca de 1000 anos ou mais. Então, dá para dizer sem erro nenhum que a palavra glitter é muito antiga. A palavra é antiga, mas o glitter, como produto moderno, é feito de plástico e não tem nada a ver com isso. A vontade de usar brilho é antiga, muito antiga. Os primeiros seres humanos já usavam brilho. Eles trituravam minerais como a mica e misturavam com óleo, gordura ou outros pigmentos naturais. Isso aparece em pinturas rupestres, cerâmicas, rituais. Existem registros arqueológicos, como em Altamira, na Espanha, com pinturas de até 36 mil anos, onde foi identificado um poço com a mistura branca que provavelmente era mica, usada nas pinturas. Ao mesmo tempo, em diferentes regiões da América do Norte pré-histórica, povos também usavam minerais brilhantes em rituais, pinturas corporais e objetos simbólicos. Não era enfeite banal, era algo raro, com significado, usado em momentos específicos. Entre os maias, minerais brilhantes eram usados em templos, rituais, em objetos ligados ao poder e ao sagrado. Não era decoração, era símbolo, hierarquia, uma forma de controle. No Antigo Egito, minerais também eram usados, especialmente nos óleos, não só por estética. Eles ajudavam a proteger do sol forte, afastar insetos e prevenir infecções. Além disso, tinham significados espirituais e sociais. O brilho ali tinha uma função específica, não era excesso. Na Bíblia e nas igrejas não existem glitter, obviamente, mas existe uso recorrente de materiais brilhantes, ouro, pó de ouro, metais polidos e pedras preciosas. O brilho aparece sempre ligado ao sagrado, ao que é separado do comum. O ouro não era enfeite descartável, era símbolo de valor, permanência e transcendência, ou seja, brilhar faz parte da cultura humana, mas tudo isso tinha uma coisa em comum: era pedra, era metal, era pesado e ficava no lugar. Guarda essa ideia, porque quando o glitter deixa de ficar no lugar, a história muda de figura. O glitter, como a gente conhece hoje, ele não é antigo. Ele nasce nos anos 30 e ele não nasce como algo bonito, não nasce como decoração, não nasce como arte. Ele nasce como sobra. Na década de 1930, nos Estados Unidos, um operador de máquinas chamado Henry Rushman trabalhava com equipamentos que cortavam e poliam plástico e metal. Essas máquinas geravam um resíduo muito fino, um pó brilhante, cheio de fragmentos minúsculos. A ideia original não era criar nada novo, era simplesmente não desperdiçar material. Rushman percebeu uma coisa simples: aquele pó refletia a luz, brilhava. Então, ao invés de jogar aquilo fora, ele pensou: e se isso virar um produto? E, a partir daí, ele começou a triturar.
plástico e metal de propósito, em pedaços cada vez menores, não para construir algo, mas apenas para criar brilho. E isso é um ponto importante. O glitter moderno não surge da natureza, ele surge da máquina, da indústria. O impacto disso não está na festa, ele aparece depois. Ele não é pedra, não é mineral, não é algo encontrado pronto, ele é fabricado. No começo, o uso era bem limitado. O glitter não era popular. Não estava em festas, não estava em maquiagens, não estava em fantasias. Mas tudo muda depois da Segunda Guerra Mundial. O plástico fica mais barato. A indústria cresce rápido. Produtos descartáveis começam a dominar o mercado. E o glitter encontra o ambiente perfeito para se espalhar. Ele é barato, ele chama atenção, ele cria efeitos com pouquíssimo material. A partir dos anos 1940, o glitter começa a aparecer em tudo, em decoração, em cosméticos, em festas, em fantasias, na cultura popular e se espalha muito rápido. Hoje, existem mais de 20.000 variações de glitter, em cores, tamanhos e formatos diferentes. É praticamente infinito. E claro, as crianças adoram o glitter, justamente por causa do brilho, do efeito mágico, do famoso pó de fada. Se você vai a uma festa de aniversário infantil, por exemplo, é muito provável que o glitter apareça em algum momento, sendo jogado para o alto, espalhado, derramado, grudando na pele, na roupa, no chão, nos móveis. Ufa! E encontrando caminhos para todos os lugares possíveis. É muito comum quando a gente vai numa festa, a gente toma banho e ainda consegue perceber glitter no rosto. E para ajudar, ainda tem a cola com glitter, que mistura tudo isso com ainda mais dificuldade de controle. E aqui acontece a virada histórica. Porque, diferente do brilho antigo, esse brilho novo não fica no lugar. Ele é feito para espalhar, para grudar, para desaparecer da vista, mas não do mundo. O brilho deixou de ser algo raro, significativo e virou um produto industrial feito para se espalhar. Antes de seguir, vale parar um segundo e responder a uma pergunta básica. Afinal, o que é glitter? Glitter não é pó mágico, não é mineral, não é brilho natural. O glitter moderno é feito, na maioria das vezes, de plástico. Aquele plástico comum, plástico usado em embalagens, por exemplo. Esse plástico ele é cortado em pedaços extremamente pequenos e depois recebe uma camada de metal, geralmente o alumínio, com a finalidade de refletir a luz e brilhar. Ou seja, o glitter é plástico com maquiagem metálica. Esses pedacinhos são cortados por máquinas de alta precisão, em formatos minúsculos, às vezes menores do que um grão de areia. Por isso que o glitter brilha tanto, porque ele foi feito para refletir luz de qualquer ângulo. Existem vários tipos de glitter, alguns mais finos, outros mais grossos, alguns mudam de cor com a luz, outros são opacos, mas a lógica é a mesma. Plástico cortado muito pequeno e metal para refletir a luz. E aqui tem um detalhe importante. Por ser tão pequeno, o glitter entra na categoria de microplástico. Pois é, né? Todo mundo falando do microplástico, vamos evitar o uso do plástico, vamos reduzir o microplástico. Só que o glitter já nasce micro. Ele não precisa quebrar com o tempo para virar um problema microscópico. Ele já chega no mundo assim.
Existem alguns glitters feitos de celulose vegetal, de minerais, de materiais biodegradáveis, mas eles ainda são a minoria. Quando a gente fala de glitter no dia a dia, em festa, em maquiagem, escola de carnaval, a gente está falando quase sempre do glitter plástico. Ele tem maior escala, ele é mais barato, o custo de produção é mais baixo. Então, quando você vê glitter no chão, na roupa, colado na pele, o que você está vendo são milhares de pedacinhos microscópicos de plástico refletindo luz. E isso muda completamente a forma de olhar para ele. O glitter é um plástico muito pequeno, feito para brilhar. Agora que a gente já entende o que é o glitter, vem outra pergunta óbvia. De onde vêm as cores do glitter? Porque glitter não brilha sempre da mesma forma. Tem dourado, tem prateado, tem colorido, tem glitter que muda de cor conforme a luz. E isso não é mágica. As cores do glitter vêm de duas fontes principais. Primeiro, o metal e segundo, camadas muito finas de plástico e pigmento. No glitter mais simples, o plástico é coberto com uma camada de metal, geralmente alumínio. O alumínio reflete a luz e cria aquele brilho prateado clássico. Quando você vê o glitter dourado, não é ouro não, tá? É plástico com uma camada metálica e pigmentos que imitam a cor do ouro. Já os glitters coloridos recebem corantes químicos misturados ao plástico ou aplicados em camadas muito finas por cima deles. Esses corantes são os mesmos corantes usados em tintas, plásticos e cosméticos. E agora vem a parte que mais engana os olhos. O glitter que muda de cor, aquele holográfico ou iridescente, não muda porque tem várias tintas. Ele muda por causa da forma como a luz bate e reflete naquele pedacinho de plástico. Esses glitters têm camadas microscópicas tão finas que fazem a luz se dividir e refletir cores diferentes dependendo do ângulo. É o mesmo efeito que acontece em um CD, em um DVD ou em uma bolha de sabão. Ou seja, o glitter não está só no material, ele está no jeito como ele foi fabricado, como ele foi produzido para enganar os nossos olhos. E isso explica por que o glitter chama tanta atenção. Ele não reflete a luz de jeito normal, ele reflete a luz de vários jeitos ao mesmo tempo. E o nosso cérebro adora isso. Mas aqui entra um ponto importante. Todas essas cores, todos esses efeitos dependem de plástico, metal e produtos químicos. Nada disso é natural. Nada disso desaparece fácil. Então, quando você vê glitter colorido espalhado por aí, o que você está vendo não é só cor. É plástico microscópico, pigmentos químicos, metal refletindo a luz. Tudo junto. O brilho do glitter não vem da natureza, vem da engenharia. Até aqui a gente falou de onde veio o glitter. Agora chegou o momento de falar sobre o que acontece com o glitter a partir do momento que ele some das nossas vistas, a partir do momento que ele desaparece. Porque o problema do glitter não está no momento que ele brilha, está no momento em que ele deixa de brilhar, está no momento em que ele some da nossa vista. O glitter moderno é feito de plástico, um plástico muito pequeno, tão pequeno que
entra na categoria de microplástico. E microplástico é qualquer pedaço de plástico menor do que 5 milímetros. Para você ter uma ideia, alguns glitters são menores do que grãos de areia. E microplásticos não estão só no glitter. Eles vêm de pneus de carro, roupas sintéticas, produtos de higiene, tintas de revestimento, embalagem. Mas o glitter tem uma importância ímpar. Ele tem uma diferença importante. Ele já nasce pequeno. Significa que ele não se quebra com o tempo. Ele já entra no mundo microscópico desde o início. Depois de uma festa, de uma maquiagem, de um trabalho escolar, a gente tenta limpar o glitter. A gente chacoalha a roupa, varre a casa, passa pano, mas sempre sobra um pouquinho de glitter em algum lugar. No rosto, na roupa, no chão. Você toma um banho, lava o rosto, limpa tudo e depois esse brilho vai direto para o ralo. E aqui vem um detalhe que muda tudo. As estações de tratamento de água não foram feitas para filtrar partículas tão pequenas. Elas conseguem segurar restos orgânicos, sujeira maior, alguns resíduos, mas microplásticos, esses passam direto, eles escapam dos filtros. Estima-se que centenas de trilhões de microplásticos sejam descartados todos os anos pelo ralo, todos os dias. Isso vai parar em rios, lagos, mares, nascentes de água, no solo. Em grandes copos de água, cientistas já encontraram bilhões de partículas microscópicas de plástico. Para conseguir medir isso, eles precisam usar redes extremamente finas arrastadas através de barcos. E mesmo assim, eles sabem que estão vendo só uma parte do problema, porque quanto menor a partícula, mais difícil é removê-la. E quando algo não pode ser removido, ele acumula ano após ano. E aqui entra outro problema. Animais não sabem o que é glitter. Peixes confundem glitter com comida. Eles ingerem essas partículas. O glitter não alimenta, ele não é digerido. Ele ocupa um espaço e ainda carrega outras substâncias químicas grudadas nele. Essas partículas sobem pela cadeia alimentar. Um peixe ingere um peixe maior, come esse peixe. Um outro peixe come esse peixe maior e assim por diante, até chegar no prato de alguém. E aí o problema deixa de ser ambiental e vira humano. Mas tem mais uma coisa importante. O glitter não é só pequeno. O glitter gruda. Por causa da eletricidade estática e do material que reveste o plástico, essas partículas se prendem facilmente à superfície. Na pele, na roupa, em plantas, em organismos vivos. Ou seja, o glitter foi feito para chamar a atenção, mas acaba ficando em lugares onde ninguém queria que ele estivesse. O glitter não desaparece, ele só muda de lugar. Se você chegou até aqui, agora vem a parte que realmente conecta tudo isso com a nossa vida. O que isso faz com o corpo humano e por que crianças são tão vulneráveis? Até agora, a gente falou do caminho do glitter no ambiente, mas em algum momento essa história volta para a gente, porque o glitter não fica só no rio, ele não fica só no peixe, ele não fica só no mar, ele volta. Microplásticos já foram encontrados em tecidos humanos, em órgãos, no sangue e até no cérebro. Isso não é ficção científica, isso é pesquisa recente. Mas é importante dizer uma coisa com clareza. Isso não significa que usar glitter uma vez vai te deixar doente. O problema não é o uso isolado.
O problema é a exposição constante ao longo da vida, é a acumulação. O nosso corpo não foi feito para lidar com plástico microscópico. Ele não reconhece isso como alimento, não sabe eliminar direito, não sabe como processar. Então, essas partículas elas podem se acumular aos poucos sem que você perceba. Estudos em animais já associaram microplásticos a inflamação, alterações hormonais, problemas reprodutivos, estresse celular. Não é algo imediato, é algo silencioso e justamente por isso é difícil de perceber. Agora, existe um grupo que é mais vulnerável a isso: crianças. Crianças que expiram mais rápido que adultos, crianças colocam a mão na boca o tempo todo, crianças brincam no chão, crianças têm pele mais sensível. E, ao mesmo tempo, crianças são o público que mais entra em contato com glitter em festas, escolas, fantasias, maquiagem infantil. Criança não escolhe, ela confia. Se alguém passar glitter no rosto dela, ela não vai perguntar do que é feito. Ela não vai perguntar se faz mal. Ela só aceita. Existe um artigo que chegou a dizer algo bem direto: pelo amor das crianças, parem de usar o glitter. Não porque o glitter seja veneno imediato, mas porque é um risco desnecessário. É algo que não é essencial e que pode ser facilmente evitado ou substituído. E aqui é importante não confundir as coisas. Ninguém está dizendo que glitter mata. Ninguém está dizendo que maquiagem é proibido. Ninguém está dizendo que festa é errado. A questão é outra. A questão é por que colocar plástico microscópico em corpos de crianças se isso não traz nenhum benefício real? E esse raciocínio vale também para adultos. A gente passa glitter no rosto, no olho, na boca e depois lava tudo no banho. Mas esse lavar não faz o problema desaparecer, ele só muda de lugar. Outro ponto importante: o glitter não vem sozinho. Ele costuma carregar outras substâncias químicas grudadas nele. E, por ser tão pequeno, ele consegue entrar em lugares do corpo que partículas maiores não entram. Tudo isso ainda está sendo estudado. A ciência ainda está tentando entender o impacto completo dos microplásticos na saúde humana. Mas uma coisa já é muito clara: não é algo neutro, não é algo inofensivo e não é algo que o corpo ignore. O problema do glitter não é o brilho, é a exposição constante a algo que o corpo não sabe lidar. Olha, depois de tudo isso, a pergunta óbvia é: se o glitter vira microplástico, se ele vai para o ambiente, se ele entra no corpo e se as crianças são mais vulneráveis, por que a gente continua usando? A resposta não é porque as pessoas são burras, nem porque ninguém se importa. É porque o glitter foi normalizado, ou seja, ele está presente no nosso dia a dia como uma coisa normal. Ninguém questiona mais. E o glitter está associado a coisas boas: festa, alegria, liberdade, infância, criatividade, beleza. Ninguém associa glitter a problema, a riscos. E isso não acontece por acaso. O glitter é o produto perfeito para o marketing. Ele é barato, ele chama atenção e dá impacto visual imediato. Com pouquíssimo custo, você cria algo que parece especial. Além disso, o glitter tem um truque psicológico importante: ele é pequeno demais para parecer perigoso. A gente só se preocupa com coisas grandes, com coisas visíveis, com coisas que ocupam espaço. Um pó brilhante parece inofensivo. Outro ponto importante é que o glitter é coletivo. Ninguém usa glitter sozinho.
Ele aparece em festas, eventos, escolas, carnaval, shows e, quando todo mundo usa, ninguém questiona. Existe uma lógica silenciosa que funciona assim. Se todo mundo usa, deve ser seguro. Só que isso não é verdade. Muitas coisas só foram questionadas depois de décadas de uso. E tem um fator importante. O glitter é tratado como algo temporário. Ele aparece em um momento e some depois do banho. Mas isso é só a nossa percepção. Na realidade, ele não some. Ele só sai do nosso corpo e entra no ambiente. E existe também a ideia de que glitter é só um detalhe. Um pouquinho não faz diferença. Mas o problema não é um pouco. O problema é escala. Milhões de pessoas, milhões de festas, milhões de lavagens, todos os anos, todos os dias. Outro motivo pelo qual a gente continua usando glitter é porque ninguém explica isso direito. Ou explicam de um jeito chato, com culpa, mandando parar de viver. E aí as pessoas desligam. Quando alguém diz isso é errado, você não pode usar. A reação natural é rejeitar a mensagem, especialmente os adolescentes. O que quase ninguém faz é explicar o contexto, de onde veio, por que se espalhou e o que acontece depois. Sem drama. E é exatamente por isso que o glitter continua sendo usado. Não porque as pessoas escolheram conscientemente, mas porque nunca tiveram informação suficiente para escolher. A gente continua usando glitter não porque escolheu, mas porque nunca parou para pensar. Bom, depois de tudo isso, a gente pensa, então acabou o brilho, não pode mais festa, não pode mais maquiagem, não pode mais carnaval. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. E é importante deixar isso muito claro. O problema não é o brilho, o problema é o tipo de material que a gente escolheu para criar esse brilho. Durante milhares de anos, humanos usaram brilhos de outras formas, minerais, pigmentos naturais. O brilho tinha uma função, tinha significado, tinha limite. Ele não era descartável. O que muda no glitter moderno não é a vontade de brilhar, é o material e a escala. Plástico microscópico, feito para se espalhar, produzido em massa, usado por minutos e deixado no ambiente por décadas. E muita gente pergunta, mas isso não pode ser reciclável? Na prática, não. O glitter é pequeno demais para ser separado no sistema de reciclagem. Ele é feito de várias camadas juntas, plástico, metal e pigmentos. Ele quase nunca chega limpo depois de usado, misturado com maquiagem, cola, sujeira, água. Ele simplesmente não tem caminho de volta. Ele não vira outro produto, ele vira resíduo. Existem sim alternativas melhores, alguns brilhos feitos de celulose vegetal ou materiais biodegradáveis. Eles reduzem o problema, mas não são mágicos e ainda dependem de condições específicas para se degradar. Ou seja, ajudam, mas não resolvem tudo. Mais importante do que trocar tudo de uma vez é pensar antes de usar, perguntar: o que realmente eu preciso? Eu realmente preciso disso? Onde isso vai parar depois? Isso vai entrar em contato com crianças? Existe outra forma de criar esse efeito? Escolha não precisa ser radical. Você não precisa virar a pessoa chata da festa. Você precisa sair do automático, porque quando a gente entende o impacto, a escolha muda de lugar. Ela deixa de ser imposição e vira consciência. Talvez o brilho não precise estar em tudo. Talvez ele possa voltar a ser especial, usado com intenção, com limite, como sempre foi na história. O problema
nunca foi o brilho. O problema foi transformar algo especial em descartável. Se você é do tipo de pessoa que busca entender como as coisas impactam a nossa vida e o planeta, segue o meu perfil. Eu explico isso sem complicar e te mandar parar de viver. E já aproveita, assista a série Impactos Invisíveis por Trás de Objetos do Cotidiano. Nessa série, eu trago um monte de informação sobre produtos do nosso dia a dia que geram impactos e a gente nem percebe. E não se esqueça, hein? Nem tudo que reluz é inofensivo. Beijos e até o próximo vídeo.